Nessa segunda parte do nosso informativo, nós vamos falar sobre os assuntos globais que abrangem a educação básica e superior. Mas nós temos aí o primeiro fato foi esse imbróglio em relação ao ministro da Educação. Nós tivemos a nomeação do ministro da Educação Decotelli, Carlos Alberto Decotelli, pelo presidente da República, e isso no mês de junho, e no mês de julho, nos primeiros dias, houve um novo ato revogando o ato anterior. Então o ministro deixou de existir. Ele não faz conta, inclusive, como ministro, porque tornou sem efeito a nomeação. E, passados alguns dias, passamos a ter um novo ministro da Educação, que foi devidamente nomeado e empossado, mas veio a ser acometido da Covid, ficou bastante debilitado nesse período, mas voltou a assumiu e está caminhando aí com algumas modificações na equipe ministerial. Mas temos então um novo ministro, já é teoricamente o quarto ministro no atual governo, mas oficialmente é o terceiro ministro. E vamos esperar que tenha uma vida longa, porque já a vida dos ministros de educação no Brasil normalmente não passa de um ano. Mas esse tem sido, tivemos até ministro com menor período, mas torcemos aí que ele vá durar bastante e faça um bom trabalho. Um outro ponto também que nós gostaríamos de colocar é que foram estabelecidos alguns critérios, algumas notas técnicas das séries, e as séries a Secretaria de Regulação de Educação Superior para trazer nossa sustentação do ensino superior brasileiro. A substituição de aulas presenciais por aulas digitais foi objeto de uma série de estudos, inclusive de uma nota técnica, trazendo realmente esse aprofundamento de posições. Cada estado tem sua realidade, então não é uma norma nacional, mas estabelece critérios de uma maneira geral. Agora tivemos também a aprovação pelo Congresso Nacional de uma medida provisória sobre o aproveitamento desses dias em casa, os dias de aula remota, como dias letivos. E essa medida provisória foi aprovada pelo Congresso, está faltando ainda a sanção presidencial, mas deve acontecer. Não esperamos que tenha veto, mas isso não foi consubstanciado ainda numa lei. Também um outro destaque também em termos nacional, internacional, mas com reflexo no Brasil, foi em relação ao PISA, Programa Internacional de Avaliação. Foi resolvido que não será mais em 2021, foi adiado para 2022. Então, é um programa da OCDE, da Organização Mundial do Comércio, que estabelece critérios para uma verificação de qualidade da educação no mundo. Falando em cenários internacionais, temos uma boa notícia, nós vamos destacar essa notícia como uma boa inovação, que foi a Finlândia, que estabeleceu que não mais haverá disciplinas, então, ou seja, matérias, tudo isso acabou. Então, as instituições terão o direito, as instituições educacionais, de fixar seus conteúdos de acordo com o que quiser em termos de tempo. Então, é necessário que seja trabalhado muito bem os professores passam a ter uma multifunção, mas não terá mais um professor de matemática, de física, de química, de história, de geografia. Os professores terão que ter capacidade e, não tendo mais disciplinas, torna-se necessário ter realmente multiprofissionais. Vamos ver como é que funciona, mas particularmente acho interessante esse processo de inovação. Também podemos mencionar que o Enem estabeleceu algumas normas específicas, editou inclusive um ato próprio em relação ao Enem, e tivemos também a definição por parte de uma portaria ministerial da política do ensino médio para a educação à distância. Então, ou seja, as escolas técnicas de nível médio passaram a ter a oportunidade de estabelecer um critério diferenciado de ação. Teremos então essa norma colocada aí no nosso link para aprofundamento.
E o último bloco vem do Conselho Nacional de Educação, que realizou sua sessão plenária de julho, composta inclusive de novos conselheiros. A sessão foi uma sessão meio diferente, porque foram prioritariamente processos só dos conselheiros que tinham antigos relatórios de processo, mas tivemos a posse de novos conselheiros, tivemos também a decisão de alguns pareceres que estavam faltando publicação e durante esse mês de julho houve a publicação e algumas orientações, algumas diretrizes do ensino fundamental, do ensino médio também, objeto de estudo. Mas nesse momento são os pareceres colocados, inclusive disponibilizados, e temos aí a aprovação também, e esse foi o último fato, das diretrizes curriculares para a educação profissional e tecnológica. Então, essas diretrizes foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação e que, apesar de falar em educação tecnológica, que seria ensino superior, mas traz reflexo também na educação técnica do nível médio. Então, fechamos assim esse conjunto de matérias globais do nosso informativo. Estamos iniciando o informativo jurídico educacional do mês de julho de 2020. E a primeira notícia de destaque nesse nosso informativo é a decisão que ocorreu em função de todo esse cenário de pandemia existente no nosso país, de adiamento do Enem, do Exame Nacional de Ensino Médio. Então nós teremos o Enem em duas versões, na versão impressa, tradicional, e na versão eletrônica, que também passa a ser uma inovação. Antes marcado para esse ano 2020, mas houve o adiamento e nós teremos então em duas datas, dia 17 e 24 de janeiro de 2021, a versão impressa, inclusive já uma norma editada pelo Ministério da Educação, com as cidades e tudo definido, e no dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro a versão virtual. Então teremos o Enem, que vai naturalmente retardar um pouco a matrícula do ensino superior, porque muitas instituições utilizam o ensino superior o Enem como validação e tem naturalmente a necessidade de aguardar o resultado do Enem para poder prosseguir o segmento matrícula. Lembrando que não é obrigatório o uso do Enem para fim da matrícula do processo seletivo. A escola utiliza se quiser, mas não é necessário, mas tem sido utilizado muito como referencial. Um segundo aspecto também abordado é sobre o decreto 10.425, de 16 de julho de 2020, que estabelece diretrizes para a participação dos conselhos nas operações de crédito educativo. Então, o crédito educativo ainda tem um conselho de acompanhamento que orienta o governo e um decreto alterou essas normas e foi destacado também na edição desse nosso informativo. Também merece destaque um projeto de lei complementar número 195, tramitando no Congresso Nacional, que prevê um Programa Nacional de Auxílio às Instituições Privadas de Ensino. Então, é uma forma prevista pelo nosso legislativo, ainda não virou lei, mas está tramitando em regime de urgência, que tenha um programa de apoio às escolas privadas com recursos financeiros para superar esse momento difícil. Muita escola está atravessando dificuldades, algumas fechando, mas isso é como fosse uma linha de apoio, de salvamento de muitas instituições. E também nós gostaríamos de destacar os referenciais formativos, dos itinerários formativos do ensino médio. Uma portaria de 2018, final de 2018, foi republicada em 2019, estabelece os itinerários formativos que são a base das mudanças do ensino médio. Então é uma longa portaria 1438 de 2018, é um 432 de 2018, 28 de dezembro de 2018, tem um erro técnico que foi assinado pelo novo ministro, ainda com data anterior, mas isso não prejudica, mas que traz realmente, nós transcrevemos nessa edição informativa como uma forma referencial para as escolas de educação básica. E assim, essa é a primeira parte do nosso informativo jurídico educacional.